Aqui o Bruno, levanta a mão, Bruno, para o pessoal te conhecer aí. Felipe também. Pessoal da Monte Bravo Investimentos. E o objetivo aqui, como o próprio título do painel diz, é a gente buscar, tentar aproximar as estruturas financeiras, muito especialmente, claro, voltado ao crédito imobiliário, ao setor imobiliário, da nossa indústria da construção civil aqui, né, do Litoral Norte de modo geral. Então, para a gente iniciar aqui, queria que o Bruno, o Felipe, falassem um pouco sobre quem é Monte Bravo, né, enfim, sobre vocês, a Monte Bravo, e o que as áreas que atuam e tudo mais, para a gente depois evoluir aí para o ponto. Por favor. Certo. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Eu sou o Bruno Gás, aqui falo em nome da Monte Bravo Investimentos. Hoje é uma corretora de títulos e valores imobiliários. Nós aqui somos uma empresa gaúcha, completamos esse ano 15 anos de atuação no mercado. Somos uma empresa investida da XP Investimentos, né? Nascemos como agentes autônomos da XP e hoje, como uma instituição financeira, somos independentes e atuamos de forma independente perante ao mercado. Temos hoje uma solução bastante integrada de soluções financeiras, onde passa por desde investidores e pessoas físicas, até mesmo empresas, corporações, grandes companhias que são clientes hoje da Monte Bravo. Temos por objetivo aqui, obviamente, apresentar quem é a Monte Bravo, hoje essa instituição já bastante consolidada aqui no estado, mas com a nossa matriz em São Paulo, e o Felipe Zavon, ele fala aqui em nome da equipe de Investment Banking da Monte Bravo, que é a equipe responsável justamente pela estruturação de operações para captação de recursos e financiamento de companhias. E, por óbvio, aqui, o setor imobiliário muito representativo e muito significante nas operações que a gente desenvolve. Então, por favor, Felipe. Bom, obrigado a todos. Sou Felipe Zavon, tá? Eu sou responsável pela área de banco de investimentos na Monte Bravo Corretora. Tenho mais ou menos uns 10 anos já de mercado e uns 8 fazendo gestão e estruturação de dívida, tá? De alavancagem. Eu vim montar esse braço na Monte Bravo há aproximadamente 3 anos. E eu acho que a gente pegou uma janela muito boa aí, que a Monte Bravo conseguiu virar corretora e a gente conseguiu apoiar os nossos clientes, principalmente na iniciativa do braço de investimentos. A Monte Bravo hoje está com aproximadamente 47 bi de reais, tá? A gente era a maior casa ligada à XP, até antes da virada para a corretora. São cerca de 30 mil clientes. Então, hoje a gente tem um ecossistema que absorve normalmente os produtos que são estruturados pela Monte Bravo. Então, além de apoiar os clientes na pessoa física, o braço do banco de investimentos ele tem por característica conseguir ajudar também na PJ. Então, por trás de toda pessoa física, normalmente tem uma PJ. E recorrentemente a gente acaba fazendo algum tipo de estrutura, seja uma nota comercial, seja um capital de giro, ou até mesmo uma operação um pouco mais estruturada para esses clientes que fazem parte da carteira da Monte Bravo. Perfeito. Para a gente iniciar, assim, eu acho que é importante colocar no panorama de vocês, aqui a cadeia da indústria da construção civil, a gente tem, enfim, as construtoras de forma direta, mas depois diversos tipos de prestadores de serviço e assim por diante. A história, em que pese tenha toda essa pujança, essa representatividade no ecossistema estadual da construção civil, a pujança do litoral norte, por assim dizer, é relativamente recente, algo em torno aí de 30 anos para cá, por assim dizer. E muito de estruturas familiares, né? O pai que veio primeiro, ou o avô que veio primeiro, começou a construir uma casa, trabalhar com reforma, e aí depois veio o pai, o filho no caso, né? E começou a ajudar o pai na construção, e aí construíam para cliente, depois começaram a construir para terceiros, começaram a construir para vender, e depois começaram a verticalizar, começar a construir prédios, edifícios, e agora a gente está numa nova onda também aqui, não mais da verticalização, e Shangri-La é referência nacional e internacional nisso,
né, nos condomínios horizontais de lotes. E, tirando as estruturas mais profissionais, a gente está falando de estruturas de construtoras tradicionais aqui da nossa região, algumas de fora, enfim, ao longo do tempo, mas construtoras que foi passada de pai para filho mesmo, de geração para geração. E não tão acostumadas a buscar um mercado de capitais para poder alavancar os seus empreendimentos, que trabalham com parcelamento direto, enfim, tem algumas peculiaridades, mas para essas construtoras, aqui, que a gente tem bastante gente aqui da construção civil, do mercado imobiliário, quais são os tipos de linhas, de estruturas que elas podem acessar? É só a partir de determinado porte de empreendimento ou não? Alguma coisa pequena já é possível? Vertical, horizontal? Tem alguma característica que pudesse passar para o pessoal? Nessa resposta eu vou dar um passo atrás. É muito importante para o crescimento dos negócios, das companhias, das empresas, mesmo que de forma familiar, de gestão familiar, que é o que a gente mais observa na nossa economia, principalmente regional aqui, é importante entender o conceito de dívida não como algo pejorativo ou algo indesejável, pelo contrário. A gente precisa entender o conceito de que o capital de terceiros ele é fundamental para o crescimento dos negócios. Porque quando a gente trata um capital de terceiros, mesmo tendo juros, num cenário de juros altos, né, como a gente está vendo no Brasil, né, onde o custo do dinheiro é muito elevado, quando a gente utiliza o dinheiro de terceiros para alavancar o nosso negócio, esse recurso ele ainda é mais barato do que o capital, do que o caixa do próprio empresário. Porque o capital do empresário ele precisa ser remunerado de uma forma muito mais elevada, dado todos os riscos que ele assume. Então, quando a gente utiliza de estruturas no mercado para financiamento de incorporações, né, do setor aqui principalmente, a gente está diminuindo o nosso custo médio ponderado de capital, que é justamente trazendo esse recurso de terceiros para baratear a estrutura de financiamento de qualquer negócio. Então, quando a gente fala de dívida, isso não pode soar feio, né? O pessoal tem um costume, não, o pessoal está endividado. Endividado, assim, é uma coisa exatamente. ruim, né? Não, existe, claro que o endividamento demasiado não é algo saudável. Tem que ser saudável, né? Tem que ser, existe um ponto de equilíbrio que, sim, ele torna os negócios de uma forma muito eficiente, muito saudável. E aí, claro, para que a gente possa tomar recurso no mercado, vamos pensar pela ótica inversa. O credor, digamos que eu tenho muito dinheiro e eu preciso rentabilizar esse meu dinheiro de alguma forma, então eu vou emprestar para o meu amigo Zavon, que ele faz empreendimentos. O Zavon, minimamente, ele precisa ter uma governança, ele precisa ter um profissionalismo na gestão dos seus negócios, para que eu sinta conforto de dar um cheque para o Zavon. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito junto das famílias, dos empresários, na busca por esse profissionalismo, por essa governança corporativa, para que a gente construa um ambiente ideal, para que a gente consiga fazer captações no mercado de forma adequada. Lembrando que o mercado ele sempre vai precificar as operações de acordo com o risco. Então, quanto mais arriscado o credor enxergar a operação, maior vai ser o prêmio que ele vai exigir. E isso vai sair do bolso do empresário, né? Então, a gente precisa, obviamente, arrumar a casa para que a gente consiga obter fontes de financiamento mais baratas e mais saudáveis no mercado. E aí, claro, as estruturas, aí passando a palavra para o Zavon, existem vários formatos, que é o que a gente chama de veículos. Quais são os veículos e quais são os parâmetros que a gente precisa adotar para que se torne viável esse tipo de operação de captação no mercado de capitais especificamente? Cara, essa é uma excelente pergunta e ela tem inúmeras respostas. Não existe um veículo específico para todos os projetos, para todas as empresas. Então, assim, a gente acaba olhando lá na Monte Bravo a economia real. Então, se eu olho a economia real, eu estou falando do fornecedor, eu estou falando do incorporador, eu estou falando de todo mundo que participa do ecossistema.
E cada um vai ter algum tipo de estrutura, vai ter um desenho diferente. Quando eu estou falando, por exemplo, de um fornecedor, pode ser que ele precise de um capital de giro, pode ser uma nota comercial, uma operação um pouco mais longa ou uma operação um pouco mais curta, pode ser uma debênture, dependendo do tamanho da empresa. Quando eu vou, por exemplo, para o desenvolvedor, aí eu tenho estruturas mais robustas, né, mais complexas. A gente começa a entrar na sopinha de letrinhas, né? Então eu tenho CRI, eu tenho CRA, eu tenho fundo imobiliário, eu tenho FIPs, que são fundos de desenvolvimentos. Então, assim, eu já fiz gestão de FIP, de ser sócio do incorporador. Sócio mesmo, de pagar a fatura da padaria do projeto. E também já fiz crédito no ponto de, vou fazer uma compra de uma SPE, eu vou fazer um financiamento à produção, eu vou fazer um CRI. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é tentar pensar no projeto como um todo, e a estrutura que cabe para ela vai depender do desenho do seu produto. Então, assim, vou te dar um exemplo, acho que é um exemplo bom. Quando você vai buscar um plano empresário num banco tradicional, ele vai acabar chegando e colocando alguns gatilhos. Tem que ter 50% de venda, você precisa ter 20% de obra. Quando você vai para o mercado de capitais, ele é um mar aberto. E é normalmente a área que a gente acaba atuando. Então eu vou olhar venda, ou posso não olhar venda, dependendo do produto, eu entro na compra do terreno, eu posso entrar antecipando a carteira do incorporador, eu posso entrar financiando a obra, posso entrar antecipando os dividendos do projeto. Então, assim, cada estrutura ela vai depender do momento e do projeto. Eu acho que a gente tem inúmeras respostas possíveis, tá? Depende de cada operação. Certo. Então, de forma bem resumida, a gente, aqui, para a nossa realidade local da região do litoral, a gente consegue encaixar tanto o construtor, enfim, o incorporador que vai iniciar um empreendimento, quanto já tem um empreendimento em andamento, quanto já tem todas as unidades vendidas e quer antecipar o recebível só. Está pronto. Está pronto, exato. Então, é 360 mesmo, assim, é totalmente Exato. Personalizável, digamos assim. É personalizado. A gente fala que estruturação de operações no mercado de capitais, ela é artesanal. Eu não tenho um produto de prateleira como um financiamento à produção tradicional. Eu vou olhar a sua empresa, eu vou olhar a forma como você vende. Felipe, eu vendo em 100 vezes. Tudo bem, eu vou fazer uma operação em 100 meses. Putz, mas não tem repasse. Não tem problema. Eu vou olhar a sua carteira, eu vou olhar o seu projeto. Eu vendo, eu tenho um pouco de permuta, ou eu preciso comprar o terreno, eu preciso quitar o terrenista. Eu vou olhar o projeto, a gente vai olhar a viabilidade, e o que normalmente a gente busca fazer é assim: antes de eu olhar na conta do investidor, eu olho para a conta do incorporador. Vou olhar, vamos ver como é que vai ficar a sua conta. Se a sua conta ficar boa, o teu projeto é saudável, a gente quer fazer, eu vou te colocar uma proposta, eu vou desenhar, eu te mando o meu modelo para que você entenda o que está na minha mente, o que está na mente de quem está tentando financiar o projeto. Se a conta ficar boa para você, aí eu começo a olhar do outro lado, do lado do investidor. Primeiro eu vejo se a conta fica boa e para de pré para o incorporador. Porque eu já tive desse lado, eu sei que é desafiador, né? Assim, empreender no Brasil não é para qualquer um. E obra, então, financiamento, né? O incorporador, cara, é estouro de obra, é funcionário, é chuva, é o aço que dispara. Então, assim, são N variáveis que acabam balizando, né, e impactando. Então, o objetivo é olhar nesse ponto. Certo. A gente conversava um pouco antes do almoço e vocês já tiveram experiências aí de financiar empreendimentos em outras regiões do Brasil, enfim. O mercado imobiliário aqui no Litoral Norte, ele continua extremamente aquecido, e o Duane ainda falou no início, pandemia, enchente, enfim, várias coisas vários acontecimentos acabaram mudando o comportamento das pessoas, que antigamente as pessoas queriam morar perto do trabalho e não se importavam muito com a qualidade de vida, enfim.
Como é que vocês enxergam aí, olhando principalmente o sul do Brasil, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e aí de forma mais focada a nossa região do litoral norte, em comparação com essas regiões, assim, o potencial que tem de alavancagem através desses instrumentos, considerando que em outras regiões, São Paulo, enfim, Sudeste e até a própria região Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, já usam esses instrumentos há bastante tempo, são instrumentos já comuns no mercado de trabalho e aqui ainda pouco explorados. Como é que vocês veem esse mercado assim, dessa forma? Então, a gente observa, principalmente depois da pandemia, essa migração, né, para essa região de litoral, e não só a migração das pessoas e das famílias, como também a migração de recursos e investimentos. As pessoas elas procuram áreas de litoral justamente para buscar uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que ela não encontra na cidade. Porque na cidade tu tem violência, tu tem um trânsito caótico, tu tem, enfim, uma série de questões ali que a gente sabe, né, a gente que vive em grandes cidades, a gente encontra esses problemas. Quando a gente olha esses projetos de desenvolvimento e que a gente participa de um painel como esse, a gente não pode deixar de comentar aqui a importância da gente prezar pela qualidade de vida das pessoas que vão vir aqui habitar. E enquanto investidores das regiões de litoral, e aí a gente está falando tanto daqui do Sul como qualquer lugar do Brasil, a gente tem que pensar em trazer essa pessoa para essa região, para ela ocupar de fato essa região e ela girar a economia naquela região, mas pensando em fazer isso de uma forma planejada, organizada, aonde aquela cidade, aquele município, aquela praia que vai receber aquela pessoa e aquela família, ela tenha a estrutura necessária para que essa família tenha uma qualidade de vida que ela não encontra na cidade. Então, aqui, a gente tem que, sim, se articular enquanto sociedade civil, enquanto governos, etc., para que a gente tenha uma estrutura organizada, para que a gente tenha infraestrutura de boas escolas, de hospitais, né, de ruas pavimentadas, né, que a gente consiga trazer produtos de consumo com baixo custo logístico, tem que ter comércio, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma vida boa, né? Então a gente precisa se organizar, se planejar para que essas regiões elas não sejam simplesmente povoadas. Então aqui a gente vai fazer um empreendimento imobiliário, vai trazer 200, 300, 500 famílias para aquela região, mas aquela região ela não vai ter tudo o que precisa para acomodar definitivamente essas pessoas. E aí que a gente começa a encontrar dificuldade, que daí aquelas pessoas em determinado momento elas vão migrar, se elas não forem bem atendidas. Então aqui a gente entende que é necessário ter uma infraestrutura para que as pessoas venham e elas fiquem, não seja só o turista do final de semana ou do verão, para que fiquem aqui, para que movimentem a economia aqui, para que desenvolvam a região aqui. E, claro, isso é muito importante que haja esse planejamento para essa qualidade de vida dessas pessoas. Tem que ser um destino, né? Tem que ser um destino final, né? Isso é importante. Acho que tem dois exemplos interessantes que cabe comentar sobre cidade de litoral. O primeiro a gente acabou de financiar 2 projetos grandes em João Pessoa. Tá? João Pessoa é uma cidade que, para quem já foi lá, nos últimos 5 anos, a prefeitura, o governo, tem tentado melhorar significativamente a vida da população. Então, você vai em João Pessoa, 5 horas da tarde, a principal via da cidade é fechada, na orla. É fechada para a população conseguir praticar esportes. E você vai lá e você vê a população praticando esportes. Então, assim, é a prefeitura, é a cidade pensando em justamente fomentar a cidade para não ser simplesmente uma cidade de veraneio. Ela se torna um destino de morada.
Então, quando você olha as cidades ao redor, as cidades satélites, Cabedelo, entre outras, cara, você vê um crescimento da renda per capita. Por quê? Porque as pessoas estão migrando de outros estados e estão indo para lá morar. Estão indo morar na cidade. Não só passar as férias ou simplesmente um pedaço do destino, né? O Duane, em uma das conversas que eu tive com ele, eu comentei com ele, eu não sei se o pessoal aqui conhece Ubatuba, é uma praia no litoral norte ali de São Paulo, tá? Um dos meus melhores amigos, a família dele tem uma incorporadora lá em Ubatuba, chamada Atmosfera. E eles têm uma ideia muito parecida com a própria D1, que é, cara, o que eu preciso fazer para a minha cidade ser um destino? E eles têm trabalhado nisso já há algum tempo já com alguns incorporadores. E se você for em Ubatuba hoje, Ubatuba tem uma roda gigante, igualzinho o balneário. E é da Atmosfera. Eles construíram e o payback esperado, né, o retorno do capital esperado estava para 6 anos. Eles tiveram um retorno em um pouco menos de 2 anos. Por quê? Porque as pessoas entenderam que a cidade está crescendo, a cidade está se desenvolvendo. Então, elas começaram ao invés de ir só no sábado, ficar sábado e domingo, estão fazendo um movimento parecido com vocês aqui. Já começa a iniciar numa quinta, numa sexta. Certo. E, com certeza, isso, acredito que, quando um fundo imobiliário, uma gestora, enfim, uma asset, ela olha para as regiões onde ela vai investir, ela com certeza olha a perpetuidade disso. E movimentos como esse, sem dúvida, acabam fortalecendo a atração desses investimentos, ainda que financiados, né, ainda que o incorporador tome a dívida, ele consegue alavancar e acelerar muito o desenvolvimento, claro, da sua empresa, mas do ecossistema como um todo da cidade, da região. Mais alguma coisa? Passar para o pessoal? Enfim? Acho que do meu lado não, pode ficar à vontade. Só agradecer a todos aqui presentes, agradecer a D1. Rafael, muito obrigado aqui pela oportunidade. E a gente fica sempre à disposição aqui para poder aprofundar em determinado tema, em determinado setor específico, que precise não só de estrutura de financiamento, mas também outras soluções aí para sempre buscar um crescimento e um desenvolvimento dos negócios. Muito obrigado. Perfeito. Isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.